Para os cansados, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que se esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29 ao 31. Eita, que palavra linda, né? Ele diz aqui assim para a gente: aquilo que muitas pessoas liberam hoje com suas declarações diárias é a seguinte expressão: eu estou cansado fisicamente, emocionalmente e mentalmente, e as minhas forças foram embora. Porém, esse texto nos mostra uma verdade profunda e verdadeira. Não é a nossa força que nos sustenta, e sim, não é o texto anterior nos mostra que ele dá força para quem está cansado. Então, quando a sua vai embora, ele envia a Deus para revelar que ele se manifesta em nós, nos momentos em que reconhecemos a nossa fraqueza. Confesse hoje suas limitações e peça para ele ser a sua força, como águia. Você irá voar mais alto, acima das nuvens, onde há paz. Quando esperamos em Deus, ele nos dá essa capacidade de voar acima das circunstâncias, com uma força que não vem de nós, mas vem dele. Minha força não está na capacidade humana, está no meu Abba, Pai, que me sustenta e me dá graça para avançar em toda a sua vontade para a minha vida. Amém? A palavra bonita, né? Vocês estão me ouvindo bem? Senão eu vou para o celular aqui. Sim, tá tudo bem, Vi. Deus abençoe. Amém. Que palavra bonita, né? Para os cansados. Ele não está falando de uma canseira física. Fala da física também, né? Mas o cansaço, a gente está falando como se fosse um meio da nossa alma falar. Estou cansado física, emocionalmente, emocional e mentalmente. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Isso não é só uma frase moderna. É um retrato de uma geração que carrega muitas demandas, poucas paradas, poucas pausas, muita cobrança, pouco descanso interior. O texto ele é honesto, né? Porque ele reconhece a exaustão, mas não para nela. Eu já atendi muitas pessoas que chegam na clínica com burnout, que é o esgotamento mental, excesso de trabalho. Mas a grande virada não é a nossa força que nos sustenta, mas é a força do Senhor. A maioria de nós, às vezes, vive assim. Enquanto eu dou conta, eu vou seguindo. Tá, não, eu estou dando conta de tudo, seguir em frente. Estou dando conta de tudo, seguir em frente. Quando eu não dou mais, quando eu não consigo mais dar conta, aí eu desabo. Isaías, ele inverte. Quando você não dá mais conta, é exatamente aí que Deus começa a sustentar. Ou seja, a fraqueza não é fracasso, é portal de encontro com Deus. A imagem da águia que ele traz aqui, a águia não bate asas o tempo todo. Ela aprende a usar as correntes do vento. Ela voa em direção ao vento, que aí o vento ajuda ela. Muitas vezes, gente cansada bate asas sozinha. Não dá para a gente bater asas sozinha. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que contar com a ajuda de outras pessoas. Fico pensando aqui na Renata. Né? Aí a Renata ela não estava batendo asas sozinha. Porque quando o bebê nasce, a mãe se sente esgotada. Porque o bebê mama a cada 2, 3 horas, tem que trocar a cada 2, 3 horas. Um serzinho tão pequenininho, mas que demanda muito. Mas, por isso que é importante aceitar a ajuda. Além do Beto estar com ela está com a mãe e com a sogra. Foi as únicas pessoas que eles estão permitindo entrar ainda, né? A mãe e a sogra. Porque eles querem dar a vacina primeiro. Mas não estão sozinhos. Eu preciso de ajuda, reconhecer que preciso de ajuda.
Gente que confia, aprende a se deixar levar por Deus. Quem eu preciso, Senhor? Deixar aqui que me ajude. Quem eu preciso, Deus? De pessoas aqui para me ajudar. Esperar no Senhor não é passividade, é entrega, sem controle, entrega nas mãos dele. Quantas vezes eu orei para ter um líder, um co-líder no GC? Por quê? Porque sozinho não dá, porque ia ter algum momento que eu ia precisar faltar, como teve. Teve um momento que eu precisei estar com a minha filha para fazer a degustação do buffet do casamento dela, e foi numa segunda-feira. Né? Então, assim, é por isso que nós precisamos de outras pessoas para caminhar com a gente. Para caminhar, para quê? Para que a gente não fique esgotado. Descansar não é parar de fazer, é parar de se sentir responsável por tudo. É dividir a responsabilidade. Quando eu reconheço os meus limites, né, diminuo a minha ansiedade, eu solto a culpa, eu abro espaço para a graça de Deus. E sem contar que a gente dá oportunidade para que outra pessoa caminhe com a gente também, faça, para se sentir, nos sentir ali trabalhando para o Senhor. O cansaço, muitas vezes, é o corpo dizendo assim, não dá mais. Até a alma dizendo, ainda bem, agora Deus pode cuidar. Ainda bem. Agora Deus pode, alguém pode caminhar comigo, Deus pode cuidar. Amém, gente? É linda essa devocional de hoje, né? Que a gente Amém, glória a Deus. sabe, Tem muitos líderes, né, que acaba pegando muita responsabilidade, Vi. E sim, acaba ficando, além de em casa, tem no trabalho, e ainda tem na igreja, aí pega muita coisa, e eu acho que acaba ficando assim, igual tá aqui, né? já Acaba querendo, igual quer dizer, abraçar o mundo com, né, e tem que dividir, tem que ver qual a prioridade, o que realmente faz sentido para a vida de cada um, né? é isso aí. Como é importante, né? Por isso que o ministério, ele não é para caminhar sozinho, ele é para a gente ter outras pessoas caminhando junto. Amém por isso. Vamos ler, não, ler Lucas. Hoje é Lucas 20. Quer ler, Fran? Eu leio, autoridade de Jesus. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, e lhe perguntaram: Diga-nos com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a você. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, a, arrendou, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em visto disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-los, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançou-o fora da vinha. O mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá
exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Ao ouvir isso, disseram: Que tal não, que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. A questão do imposto. Eles passaram a viajar. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justo para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Pois dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Amém. Amém, amém. Eita Deus, né? Fala Deus. Olha Deus falando aqui, né? No Lucas 20, ele começa que a autoridade, Deus tem autoridade para todas as coisas. Né? Os líderes, eles não querem aprender, eles querem desacreditar. Com que autoridade faz essas coisas? A pergunta não nasce da busca, ela nasce do medo de perder poder. Sempre que alguém pergunta para controlar, não está interessado na verdade, está interessado em manter a própria posição, está interessado em talvez manter ali um poder, não é nem autoridade, é um poder, é diferente. Né? Jesus responde com uma pergunta, isso é genial e é espiritual, né? Porque Jesus não entra no jogo do ego, ele devolve a pergunta e fala assim, o batismo de João vinha de Deus ou dos homens? Ou seja, antes de me julgar, examine de onde vem a sua fé. Eles ficam presos, não respondem, porque a pergunta revelaria suas intenções. Né? Então, a gente vê que Jesus, ele é único. Ele é único. Né? Então, ele vai trazendo aí as respostas, né? E aí eles acabam ficando quietos. Depois, ele fala da parábola dos lavradores maus. Os lavradores maus. E aí eu grifei uma partezinha aqui, que é o verso 17. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Jesus é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Ele é. Ele é aquele que pode fazer tudo sobre todas as pessoas. Ele é aquela pedra que pode deixar tudo em pedaço, pode reconstruir tudo. Depois ele fala assim, então é a César o que é de César. Uma frase muito mais profunda. Ela é mais profunda do que política, né? Apesar de estar falando que César era o governador da época, a moeda tem imagem de César, o ser humano tem imagem de Deus. Tem imagem de Deus. Ele faz uma comparação. Dai a Deus aquilo que é de Deus. Dai glória a quem tem glória. Dai honra a quem tem honra. Entrega ao sistema o que pertence ao sistema. A política, o governo,
mas entregue a Deus aquilo que carrega a imagem dele, cada um de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então entregue a Deus. Não se trata de dinheiro, se trata de pertencimento, a quem nós pertencemos, a quem o outro pertence. Entrega o outro a Deus, que ele vai tomar conta. Tem coisas, às vezes, que a gente não tem o que fazer. Às vezes, a gente queria mudar nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos primos, nossos pais. Nós não conseguimos. Entregue a Deus, teu pai, a tua mãe, os teus sobrinhos, os teus irmãos, a tua sogra. Entrega a Deus, que Ele pode fazer. Ele pode. As nossas perguntas a Deus, elas têm que nascer da nossa fé, não de controle, porque nós não temos o controle sobre nada, mas nós temos o quê? Uma fé. Nós temos que entender que Deus pode usar para validar algumas pessoas. Deus, às vezes, nos usa para levar a palavra, para levar a palavra. E, às vezes, nós temos que pensar também, o que é que eu não entreguei para Deus ainda? O que é que eu estou querendo ter controle, mas que eu preciso entregar para Deus? Deus está na conta. A verdadeira autoridade não está em convencer Deus, mas em permitir que Ele governe aquilo que tem a sua imagem, aquilo que tem o coração dele, aquilo que é a imagem e semelhança dele. Dá a César o que é de César, dá a Deus aquilo que é de Deus. Todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança dele. Então, entregue. Entregue, o Senhor vai fazer. Amém, gente? Vamos ler Amém. Gênesis 35 e 36. Keila, você consegue ler? Repete de novo, por favor. Gênesis 35. Gênesis 35, um minuto. Como é que tá aí, Caleb? Caleb tá bem. A gente tá indo agora pro hospital para ver ele, para fazer ultrassom. Glória a Deus. Quantas semanas já dá? Tô de 35. Falta 5. Falta. Vamos na contagem aí. Contagem de Já, regressão. já tô ansiosa já para ver a carinha dele. Nossa, tá bem. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Macute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel, disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, levantando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim.
Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Eufrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rubem foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan, Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gad e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre e a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias de vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Quer ler o texto? Peraí. Quer ler o Não é? 36, Maria? Oi, Vivi. Não, Vivi, tô dirigindo agora. Eu não tô ouvindo muito bem, tá cortando também pra mim. Aí, pronto. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Ana, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filho de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Bazemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens dele eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, hesitou no monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Adomitas, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adam, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tima era concubina de Elias, filho de Esaú. Ela deu à luz a Almaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Ana, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú, Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, filhos de Elias, o primogênito de Esaú. Os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom. São os filhos de Adam. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra,
Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ester e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Romã. A irmã de Lotã é Tina. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto. Apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana, de Zon e Olibama, a filha de Ana. Estes os filhos de Zon, Edã, Esbã e Utirã e Querã. São estes os filhos de Esser, Bilã, Zavã e Ascã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Esser e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra de Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Rebote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Achor. Morreu Baal-Hanã, filho de Achor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome de sua cidade era Paú, e de sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, filha de Mesabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares, os seus nomes. Os chefes de Tima, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Ibizar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edemonitas. Hein? Eita, quanto nome difícil, né? Gênesis 35 é melhor, né? Gênesis 35, ele fala de voltar para Betel, voltar para o lugar do reencontro. Deus diz a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Betel é onde Jacó encontrou Deus pela primeira vez. Agora Deus nos chama de volta, para voltar. Não para repartir a experiência, mas para selar uma nova identidade com ele. Antes de subir, Jacó faz algo que é essencial. Lance fora os deuses estranhos. Lance fora. Teologicamente, isso é forte, porque ninguém sobe para um novo nível espiritual levando ídolos escondidos. Lembra que quando ele veio com as filhas, com as duas esposas, né, uma delas escondeu os ídolos, né, os deuses lá debaixo de onde ela estava sentada. Tanto que quando o pai dela chega, procura, tudo não acha. E ainda ela mente, ela fala que ela não pode levantar, que ela estava naqueles dias de sangramento e ela não podia levantar. Porque eles tinham de... Jacó tinha dito, né, se achar os ídolos, pode matar a pessoa que está os ídolos. E estava com Raquel. Raquel era a mulher que ele mais amava. Né? Então, o que acontece? Ele fala assim, tem que deixar todos os ídolos. Não dá para a gente subir levando os ídolos escondidos. Toda nova fase exige renúncia de antigas inseguranças. Antigas coisas ali que deixavam seguros, os ídolos, né? Os falsos ídolos. Raquel morre dando à luz a Benjamim. É simbólico, né? A mulher
mais amada de Jacó, morre no processo de crescimento. Há lutas que acompanham o amadurecimento. Às vezes há perdas que faz parte do amadurecimento. Nem tudo aquilo que nós amamos nos acompanha na próxima estação. Vai caminhar conosco. Deus reafirma o nome de Israel, né? Deus repete para ele: teu nome é Israel. Repete para Jacó. A gente já tinha lido isso lá no capítulo 34, e de novo ele vem, né? Deus repete para ele: teu nome é Israel. Porque identidade não se recebe uma vez, ela precisa ser lembrada continuamente. Quem você é? Né? E aí ele tem essa identidade aí reforçada nele. Depois ele vem para Gênesis 36, e Saul prospera, mas se afasta. Esse capítulo parece estranho, né? Porque só nomes, gerações, riqueza, poder, mas ele diz assim: é possível prosperar sem intimidade com Deus? E Saul cresce, vira líder, constrói território, mas não caminha na linhagem da promessa. Ele tem herança material. Jacó tem herança espiritual. Deus deu para ele um nome e ele vai carregar esse nome sempre. A Gênesis 35 e 36, ele vai nos colocar diante de dois caminhos. O caminho de Jacó e o caminho de Esaú. O caminho de Jacó traz confronto interior, traz renúncias, traz perdas, mas traz a presença do Deus Altíssimo. Já o caminho de Esaú, a rota de Esaú, é crescimento por fora, é crescimento externo, é sucesso, é estabilidade, mas não tem profundidade espiritual nenhuma. E aí eu fico pensando, tem presença de Deus ali? São dois caminhos. Nem todo progresso é sinal de propósito. Nem toda prosperidade é sinal de presença. E nem toda perda é sinal de fracasso. Às vezes, Deus nos tira coisas, não para nos empobrecer, mas para nos alinhar com quem realmente somos nele. Para aquilo que Ele está nos chamando para fazer com Ele. Tem uma passagem bíblica que fala, né? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Eu quero ir, simples assim. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Né? Porque não faz sentido se tudo que nós fizermos, nós não colocarmos Ele em primeiro lugar. Ele. Tudo tem que ser com Ele, por Ele, para Ele. Crescer com Deus, às vezes, dói. Mas crescer sem Deus, às vezes, parece mais fácil. Mas só um tipo de crescimento constrói a eternidade. Aquele que a gente escolhe crescer com Deus. É crescer com Ele. Eita, Deus, né? Deus é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Vamos para Salmos? Salmos Vou 27. ler, Vivi, os Salmos 27. Salmos 27. Com Deus não temeremos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, elas é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor,
a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime, fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Glória a Deus. Que lindo, né? Que lindo. Ele já começa aqui, né? Com Deus não temeremos. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Coisa linda, né? Quando Davi começa com uma das declarações mais fortes da Bíblia. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? Logo depois ele fala de inimigos, de guerra, de ameaça. Ou seja, o medo pode até existir, mas ele não ocupa o centro. Quem tem que ocupar o centro é o Senhor. Depois ele fala da luz, né? Luz, quando Deus ilumina o que está confuso. Deus não é só ausência de trevas. A luz, ela é clareza. A luz é sentido. A luz é direção. Quando Deus é luz, a mente organiza, a alma respira, a vida ganha contorno, a vida ganha direção, porque você tem luz, né? E aí ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor. Esse é o coração desse salmo aqui, gente, porque é uma das partes assim, mais tocantes, né? Que ele fala assim, que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. É uma confiança tão profunda que ele traz aqui. Davi não pede vitória, ele pede presença, que eu possa habitar. Ele pede presença, porque quem tem presença suporta a espera, enfrenta a luta, atravessa a noite, mas está firme ali. Ele está firme. A confiança extrema que Davi tem no Senhor. Depois a gente vê mais um pedaço aqui que fala assim, espera no Senhor, ser forte, e o teu coração te fortaleça. Talvez o grande segredo está em esperar, mas a espera não é passividade, é resistir sem amadurecer, é continuar sensível, mesmo sem respostas, continue esperando no Senhor. Continue esperando no Senhor. O Salmo 27, ele nos ensina a fazer uma troca interna, uma troca interior. Eu troco controle por confiança. Eu troco ansiedade por presença, por estar na presença do Senhor, por buscar a presença do Senhor. Eu troco a minha pressa pela espera. Eu espero no tempo do Senhor. Deus, nós dizemos para Deus todos os dias, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas sei com quem eu estou. Eu sei quem é que caminha comigo. Eu sei quem é que está do meu lado. Eu sei quem é que me sustenta. Eu sei quem é que me direciona, que me mostra a luz no caminho. O medo pode até nos visitar, mas ele não pode governar a nossa vida, porque a presença de Deus é maior do que qualquer incerteza. Qualquer incerteza. Por isso que nossa fé, ela tem que ser uma fé viva, ela tem que ser uma fé verdadeira, ela tem que ser uma fé que está ali forte, enraizada. As coisas podem acontecer, mas a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa espera no Senhor vai nos trazer, vai mostrar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, Vi. Amém. Vamos orar. Nós estávamos no culto Shine, culto lindo, né? Agora o culto Shine vai ter uma vez por mês. Você conseguiu assistir, Maria, o Shine? E a Maria caiu, né?
Maria caiu. Caiu. Ela tem uma pessoa que ela faz Uber, ela também ela tem uma pessoa que ela pega toda manhã. Tomara que ela tenha conseguido assistir, por isso que eu mandei ela no grupo. Tomara. Vamos orar, Ela não gente? vai voltar mais, Vivi? Ela vai vir daqui, ela tá vendendo apartamento e o carro lá. Ela quer vender apartamento e o carro. O apartamento já está sendo negociado. Ah, tá. E aí ela quer vender o carro também, aí ela quer comprar um carro novo no nome dela, e aí ela volta. Então tá caminhando para ela voltar já. Vamos orar, gente. Ela pediu para a gente orar pelos pais dela, o pai, a mãe, a sobrinha, o marido da sobrinha. O marido da sobrinha está viciado em tigrinha, agora está em tratamento, está com psicólogo, está com tudo lá. E é uma realidade de muitas pessoas, né? O vício aí nos jogos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por mais um dia, mais um devocional sendo cumprido. Estamos na tua presença, Pai. Como é bom estar na tua presença. Pai, nós te agradecemos por tanta coisa que o Senhor nos faz, pela luz que direciona os nossos passos, a luz que direciona a nossa mente, que traz clareza para as nossas vidas, que abre a nossa mentalidade, que nos mostra a tua palavra, que nos dá clareza da tua palavra. Pai, eu te agradeço, eu te honro, eu te glorifico, tu dá honra e tu dá glória, seja dado ao teu nome. Por isso, Pai, nós te pedimos, nós queremos ser intercessores, intercedemos uns pelos outros. Pai, primeiramente, eu te peço que esteja com a Keila, com o Ramsés, com o pequeno Caleb, que o Senhor possa estar sendo aquele que está cuidando de cada detalhe dessa gestação. O Senhor que está cuidando do crescimento dele, Caleb cresce forte dentro do ventre da Keila, e que quando chegar o momento do parto, Pai, nós já declaramos que será um momento tranquilo, que será um momento prazeroso, que será um momento onde a Keila vai ver o teu cuidado, a luz do Senhor brilhando sobre ela, e o Caleb sendo tirado e sendo entregue nos braços dela para a honra e glória do teu nome, Pai. Pai, nós somos intercessores, nós intercedemos por tantas pessoas, Pai. Intercedemos pela Aline, irmã da Samara, Pai, que o Senhor venha com providência, que o Senhor venha com cura, que o Senhor possa ser o médico dos médicos no caso dela, Pai. Que o Senhor possa cuidar da sogra e da mãe da Claudete, da própria Claudete, Pai. Pai, que o Senhor possa cuidar da Maria, lá em Caruaru, Pai, que o Senhor possa ser aquele que guia ela, que o Senhor possa proteger ela na estrada, que o Senhor possa proteger ela nas ruas, que os anjos do Senhor estejam sobre o carro dela. Nós intercedemos também pelo pai dela, o seu José Paulo, a mãe, a dona Rosemary, a sobrinha, a Mirella, Pai, as duas filhas da Mirella, o marido da Mirella, o Miguel. Que essa família, Pai, possa sentir o teu cuidado, que essa família possa sentir o teu amor, que essa família possa sentir a tua presença sobre o Senhor, Pai. Que elas possam sentir a presença do Senhor sobre cada membro da sua família, Pai. Que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir um Deus que eles nunca tenham experimentado antes, mas que eles possam sentir, Pai, a tua presença. Pai, nós te honramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te entregamos todos os demais pedidos, Pai. O Pai do Guto, Pai, que o Senhor possa cuidar dele também, desse marca-passo que ele colocou, que ele possa aceitar, que o organismo dele aceite, que ele viva na tua presença, que ele saiba que o Senhor está cuidando de cada coisa. Pai, eu te peço pelo meu esposo, por essa nova atividade que ele está realizando, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa dar direcionamento, que o Senhor possa mostrar para ele que ele é capaz de abrir um novo negócio, que existem momentos, como a gente leu aqui hoje, que é necessário perder, que é necessário fechar portas e abrir um novo caminho, uma nova porta, sempre na tua presença, na tua confiança. Pai, nós te pedimos por cada membro do nosso GC, do GC Alameda Rio Negro, por cada pessoa que vai compor o GC Alpha City, que o GC de casais da Fran e do Cozido, acho que é Alpha City o nome, Alpha City, uma coisa assim, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor possa tomar conta de cada pessoa que precisa ser cuidado, cada pessoa que entrar no GC da Aline, no GC Single, Pai, que ela sinta o teu amor, que ela sinta o teu cuidado. Olhe para cada uma dessas pessoas, Pai, derrama a tua graça,
que elas possam entender que estar na tua presença vale muito mais, como é bom estarmos na tua presença. Pai, que o Senhor possa cuidar de cada GC da nossa igreja, que o Senhor possa cuidar de cada líder, que o Senhor possa cuidar de cada pastor, de cada ministério da Igreja Lagoinha, que o Senhor possa estar cuidando do detalhe, Pai, de toda a tua casa, de cada liderança, de cada pastor, de cada coisa das finanças, do pastor André Valadão, toda a família Valadão, Pai, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa derramar a tua luz sobre cada pessoa, para que elas possam sentir e poder ver que estão no caminho certo, no caminho que o Senhor tem chamado, em obediência, em devoção, em propósito, Pai, que o Senhor possa cuidar. Pai, cuida dos nossos supervisores, a Gabriela, o Rodrigo, Pai, cuida da Janaína, do Júlio, da Ana, sua filha, Pai, que o Senhor possa cuidar dos filhos da Gabriela também, de todo esse ministério que eles também estão levantando, esses GCs que eles já estão liderando. Pai, que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um de nós, que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas casas, venham sobre os nossos trabalhos, venham sobre os nossos carros, a tua proteção, venha sobre cada um de nós, sobre aqueles que estão presentes, também sobre aqueles que não puderam entrar hoje. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, que a tua luz venha sobre nós, dirigindo, mostrando, apontando o caminho. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Bom dia. Até mais.